Oi, mundo! Aqui é a Lu. Aqui é a Fê. E chegou a hora de falarmos um pouquinho mais sobre a gente. Numa perspectiva que eu particularmente amo. Muito. Que é de trabalho! O Workaholic Fernanda. Chegou a hora! Pirando já, sim. A gente vai explorar um pouquinho sobre as nossas carreiras aqui, né? Perrengues, aprendizados, sentimentos, coisas muito legais que aconteceram. E pra esse episódio a gente vai começar ouvindo um pouquinho sobre a história da Lu, uma bela nutricionista. E na semana que vem, vamos contar da minha história, da USP à felicidade. E aí fica a curiosidade. Fica a mega curiosidade, né? Exato. Que eu, graciosamente, já sei, mas vai compartilhar com vocês toda essa jornada. Mas antes de saber um pouquinho sobre a minha jornada de carreira, vocês precisam acompanhar a gente em todas as redes. A gente tá em todo lugar. A gente tá em Instagram, YouTube, Spotify, @e se a gente tentar. Então não perde nada do que tiver nesses nossos canais. Pega seu cafezinho, junto aqui com a gente, ou seu vinho, sua cerveja, o que tiver afim no momento e vambora, né, Fê? Vambora! Lu, posso começar trazendo uma coisa que acho que foi um dos grandes aprendizados que você me passou, assim, e aí vai ser o nosso gancho aqui, que é uma ideia de autonomia alimentar para que a gente possa ser feliz. E aí, talvez já explicar o que é esse conceito ou dar um passo atrás também em como é que você chegou na nutrição, por que você é nutricionista hoje, o que é isso? Ai, adoro isso, porque eu acho que é muito ilusório a gente acreditar que a gente, lá no colégio, a gente vai ter certeza do que a gente quer. Eu fui a pessoa que prestou todos os cursos, todos. Eu ia fazer psicologia, jornalismo, direito. Eu ia fazer direito, imagina eu fazendo direito. Prestei tudo menos engenharia, porque disso eu não tinha capacidade mesmo. Mas, nutrição nunca foi uma coisa que eu tinha algo muito pontual que tivesse sentido. Até o momento, e eu já compartilhei isso em vários lugares, e acho que é importante trazer isso também, né? Até o momento em que minha mãe ficou muito doente, ela já estava muito doente, mas ela adoeceu muito. E isso, de uma forma muito resumida, né? Isso foi quando eu tinha 20 anos, então vai fazer ali 9 anos, né, que ela faleceu. De uma maneira muito resumida, assim, ela perdeu a capacidade de se alimentar. Então ela era alimentada via sonda, né? Que é aquele caninho que eles colocam no nariz no hospital para que a pessoa se alimente através disso, porque ela não conseguia engolir mais por conta do câncer que ela teve. Esse era um momento onde eu tava prestando vestibular e tudo mais. Ela me trazia muito sobre essa necessidade de olhar para a comida como algo além da comida. Então, como a comida simbolizava união, carinho, amor, cuidado, e isso era muito precioso pra mim. Minha mãe sempre foi a pessoa que ficou na cozinha, que era responsável pelos alimentos, claro que dentro de um papel muito matriarca da coisa, né? Mas isso sempre me inspirou muito e sempre fez muito parte da minha vida, assim. E quando eu percebi o quão significativo era você poder se alimentar ou estar junto das pessoas compartilhando algo e como a comida ela conseguia representar esse prazer, essa alegria, esse amor, eu fui entendendo que talvez teria um caminho ali pra mim, né? Posso abrir um parênteses aqui? Lógico. A gente se conheceu na faculdade de nutrição, né? A gente falou um pouco disso lá no primeiro episódio de todos. E eu acho muito curioso, eu adoro ouvir essa história, porque a minha chegada foi totalmente o oposto. Tipo, você tá trazendo uma visão de alimentação como uma coisa muito legal, assim, né? Positiva, que une pessoas, que tem uma felicidade ali mesmo. E pra mim foi tipo, cara, eu cresci com muitas pessoas ao meu redor, da minha família, assim, odiando seus corpos. E colocando a culpa disso na comida, sabe? Então, a minha busca era muito tipo, nossa, mas por que isso aqui, que ao mesmo tempo é tão gostoso, as pessoas estão fugindo? Sim. Sabe? Por que eu tô vendo um bolo na minha frente, mas aí, talvez eu não possa comer, porque aí no Natal minha tia vai olhar pra mim e falar, nossa, você engordou, sabe? Então, enfim, muitos papos podem sair disso, mas prossiga. Sim, não, e acho que foi muito importante você falar isso, Fê, porque faz muito sentido com a carreira que eu tenho hoje, assim, né? E como eu fui construindo tudo isso. Então, eu já entro na nutrição com outro olhar. Eu nunca fui uma pessoa muito nota 10. Então, mas também não fui nota 5, 4 não, eu era boa, mas eu era boa da média. Mas, eu nunca fui aquela pessoa muito exemplar e tudo mais, mas eu sempre tive uma destreza maior da sensibilidade, da empatia. Então eu sou aquela pessoa que consegue conversar e escutar muito bem. E me incomodava muito essa postura dentro da nutrição, uma coisa muito biológica, muito pragmática, muito preto no branco. E eu ficava incomodada, eu ficava tipo assim, gente, mas como assim, né? E aí eu comecei a perceber que existiam pessoas e profissionais que dentro dessa área conseguiam remar contra a maré. Conseguiam assim, né? É um exercício diário de remar contra a maré dentro de uma profissão que vai para outro lado, é tão reforçada
em vários âmbitos ali, né? Mas eu me proponho a isso hoje em dia, né? Então, eu mantenho esse mesmo propósito e essa mesma essência de quando eu entrei na faculdade, de trazer a comida como algo prazeroso, divertido, e carrego isso dentro da minha jornada, remando contra a maré dentro da nutrição, que aí a gente encontra o que a gente hoje traz como abordagem da nutrição comportamental, né? Que é uma abordagem, então não é uma especialização, ninguém é especialista em nutrição comportamental, ela é quase como se fosse uma linha de trabalho. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com atletas, mas ter uma abordagem da nutrição comportamental. E ela começou com grandes profissionais, lá por volta de 2014, né? Isso foi nascendo. Então é recente. Nossa, é muito recente. Muito recente. E ainda assim, antes disso, pensa, era tudo muito biomédico, né? Era aquela dieta bem construída, que a pessoa só vai colocar a quantidade, e as listas eternas de pode e não pode, né? E daí, na onde mora essa autonomia? Na onde mora a liberdade? Na onde mora o prazer com a comida? Se eu tenho que seguir uma regra. Como é que essa regra vai ser aplicada pra todo mundo, sendo que as pessoas são individuais, singulares? De diversos contextos. Então, a gente vem com vários materiais que vão quebrando um pouco esses paradigmas, como, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele mostra que não é uma coisa assim, você tem que comer isso, porque lá no norte as pessoas comem de um jeito, no sudeste as pessoas comem de outro, e por aí vai dentro das refeições, né? Então, eu mantive esse propósito de remar contra a maré dentro da minha profissão, mesmo sabendo que não seria um lugar onde eu tivesse necessariamente reconhecimento e prestígio. Então, eu lembro quando eu comecei a me aprofundar na área, porque eu me aprimorei em transtornos alimentares, e aí as coisas vão ficando um pouco mais densas e específicas, né? Uma das professoras falou de uma maneira muito clara, assim, pra mim não, né? Pra turma. Ela falou de uma maneira muito clara. Se você quer trabalhar com transtornos alimentares ou com essa parte que vai para lugares mais desafiadores da alimentação, não espere reconhecimento. Nossa! Porque, Fê, o paciente que está enfrentando uma dor com a comida, que odeia o seu corpo, ele não vai chegar lá para você e vai falar: ai, que incrível tá aqui, eu adoro tá aqui com você. Porque você vai ser a pessoa que vai estragar com tudo, com todos os comportamentos que ele tem, é a pessoa que vai fazer ele olhar para esse corpo, ele olhar para essa comida, e ele não quer. Então, assim, é muito comum no começo essa resistência a tratamento, essa resistência ao profissional. Então, achar que o profissional, ai, nutricionista é tudo igual, nutricionista me faz sofrer, o que você vai tirar de mim hoje? Nossa, tem uns restaurantes que tem mas comidas menos convencionalmente saudáveis, que tem, tipo, a roupa dos garçons e garçonetes vá contra o que sua nutricionista falou, tipo, coma um hambúrguer. Eu fico, mano, que preguiça, deixa eu comer um hambúrguer feliz. Sim. Mas vamos lá, talvez isso sejam termos que são muito familiares pra gente, porque a gente estudou de certa forma isso. O que é esse comportamento alimentar? Comportamento alimentar, assim, a gente pode chamar de uma maneira muito genérica, e acho que mais fácil para as pessoas entenderem, né? Que quando a gente estuda e trabalha com comportamento alimentar, para nós, enquanto profissionais, não é sobre o que você come, mas o porquê você come, quanto você come, quando você come, com quem, aonde. Então é sobre o contexto todo e o que te leva a ter a atitude alimentar, que é o ato de comer em si, né? Porque é muito diferente eu escrever num papel o que você tem que comer ao longo do dia. Então, sei lá, no café da manhã você vai comer um pão com queijo. E eu entender como é o seu período da manhã, qual é o horário que você trabalha, se você gosta de pão com queijo ou não, qual que é a ideia de comer esse pão com queijo, isso vai ser funcional pra tua fome, pra tua saciedade, pro teu objetivo, pro que você espera. O que te remete também esse pão com queijo, às vezes tem uma lembrança, uma memória afetiva. Então, quando a gente trabalha com comportamento alimentar, é um pouco disso, assim, a gente sai de uma parte muito pragmática, do tipo assim, você tem que comer pão com queijo de manhã, e vai pra por que faz sentido você comer pão com queijo de manhã, entendeu? Entendi. E aí vai muito da pessoa ter essas percepções também. Tipo, sei lá, às vezes de manhã eu gosto de comer uma coisa mais pastosa. E aí pra mim vai ser mais legal, sei lá, comer um iogurte do que um pão com queijo. Sim, mas é preciso que um profissional tenha esse olhar. Porque é muito difícil que o indivíduo entenda que isso é um padrão, por exemplo. Então, às vezes, ele só fala, nossa, eu gosto muito, mas às vezes ele se culpa. Tipo, nossa, eu gosto muito de comer iogurte ou cereal de manhã, porque é crocante. Mas eu me culpo, eu não devia estar comendo cereal de manhã. Meu Deus, começar meu dia com um alimento processado, ultraprocessado, açúcar. Entende? Então, o profissional tem que falar, olha, mas
Será que de manhã não é um momento em que você gosta mais de mastigar? Por que será que isso faz sentido? O que acontece de manhã? O que acontece na noite anterior? Então, quando a gente fala de trabalhar com nutrição comportamental, a gente está falando de uma responsabilidade mútua. Claro que o paciente vai ter que ter olhar, mas o profissional vai ter que despertar o paciente a olhar para essas coisas que podem parecer muito mundanas, assim, né? E tudo isso está relacionado com o que eu comentei no começo da autonomia alimentar? Sim. Conta mais, o que é isso? A autonomia alimentar também, de uma maneira muito geral, é eu te dar ferramentas, basicamente, porque isso vai dentro da ideia da nutrição comportamental. Então, ferramentas, estratégias, formas de você conseguir se alimentar de uma maneira autônoma. Então, você não precisa seguir algo que alguém falou. Você não precisa seguir um padrão. Você vai, dentro daquilo que está no seu contexto, fazendo as suas escolhas alimentares e tendo autonomia. Então, eu entendo que aqui hoje a gente está fazendo uma gravação e a gente vai demorar mais para almoçar. Então, talvez, no meu café da manhã, eu como um pouquinho a mais porque eu vou ficar um tempo maior sem me alimentar. E eu não preciso que um profissional me fale isso. Eu não preciso estar sempre com alguém, porque senão a gente vai ficar preso no profissional pra sempre. E aí gera uma dependência. Exato. Daquilo. E aí eu vou de desencontro com tudo que eu acredito enquanto profissional. Se eu tô querendo fornecer liberdade pra você com a comida, como é que eu não vou te ensinar a ter autonomia alimentar? Perfeito. Só que para isso a gente precisa quebrar ideias de culpa, arrependimento, restrição, crenças alimentares construídas pela sociedade, pela mídia e etc, etc, etc. Profundo. Tá bom. mais complexo, né? Entendemos conceitos. E aí agora, vamos lá, conta mais de como que foi essa sua trajetória até chegar aí, né? Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas Luísa é uma nutricionista extremamente incrível, atende em diversos consultórios, né? Tanto em São Paulo quanto em Ribeirão, sua cidade natal. Sim. Ribeirão Preto. Mas, assim, eu acompanhei, né, muitas das minhas amigas que se formaram nessa jornada, que é um empreender também, né? De construir consultório, ter os primeiros pacientes e tudo mais. E aí, conta mais sobre essa trajetória em si. É difícil, né, Fê? Porque durante a faculdade, você acompanhou muito desse processo comigo, eu tava em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eu lembro que a galera zoava, assim, que eu era muito vereadora. E claro que sim, antes de chegar na USP, eu tava numa outra faculdade. Eu fiz Alfenas 1 ano e meio, na Federal de Alfenas, porque eu só queria saber se era nutrição mesmo. Então, assim, eu já fui meio, eu tenho um propósito na vida, mas não sei se é disso daqui. E aí eu fui pra Alfenas, e aí, enfim, antes da minha mãe faleceu uma semana depois que eu falei que eu tinha passado na USP, né? Porque a ideia de ir pra USP nunca foi sobre prestígio, e eu acho que isso não é uma coisa que me pega. Tanto que eu fui pra uma área que eu não preciso necessariamente ser vangloriada, meu Deus, que incrível. Mas foi num sentido de eu preciso ficar mais perto da minha mãe, porque ela tá muito doente. E isso a gente falou muito no episódio número 3, se não me engano, né? Do sair da casa dos pais. É verdade. Então, tem essa história lá. Maravilha. Com isso, eu falei, caraca, consegui passar na USP. Tipo assim, eu nunca imaginava. A nota 6. Se eu falar pra vocês a nota que eu tirei na FUVEST, meus amores. E cara, aí, só um parênteses, acho que uma coisa legal. Pra eu passar na FUVEST era o meu grande sonho, né? Eu só tinha prestado, eu só prestei nutrição na USP, apenas. Meu Deus. E aí a nota de corte acho que era 48. Eu acertei 47 questões. Só que naquele ano cancelou alguma questão, que aí não lembro qual que era a regra, que dependendo do cenário você ganhava um ponto. E aí eu ganhei o maldito ponto, mano. Aí fui pra segunda fase e sim, chegamos aqui. Mas eu adoro essas histórias, né? Porque os acasos, eles vão encontrando seu caminho, não tem jeito. Nossa. Mas aí, enfim, fui pra São Paulo e tudo mais. E aí em São Paulo eu tinha certeza que eu tava num lugar que eu precisava me reinventar. Minha vida tinha virado de ponta cabeça. E aí a hora era agora. E mesmo eu gostando de nutrição, porque por 1 ano e meio eu fiz Alfenas, eu fui percebendo que eu curtia, mas que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então eu lembro muito que em Alfenas queria criar uma empresa júnior, porque ela não tinha. E aí eu me enfiei com uma galera pra gente tentar criar uma empresa júnior. Não sei até hoje se isso foi pra frente ou não, eu espero muito que sim. Mas assim, muito dessa necessidade de fazer algo diferente, de fazer algo novo, né, do disruptivo. Que aí quando eu entro na USP, isso vai se pipocando. Então, eu fui aquela pessoa dentro da faculdade que não fez as coisas óbvias, mas as não tão óbvias mais. Então, fiz, por exemplo, a empresa júnior, que foi onde a gente se conheceu. Nosso primeiro date foi na empresa júnior. Eu fiz também projetos sociais, né, então com equipe multidisciplinar. E aí, isso foi uma coisa que virou a minha chavinha também, do tipo assim, não dá pra trabalhar com nutrição
só tendo o olhar de nutricionista, porque isso é muito raso. Então, eu fiz um trabalho social que tinha na USP, que era um projeto de extensão que a gente juntava com vários profissionais, vários estudantes da área da saúde. Então tinha a galera da medicina, da físio, da TO, da fono, da enfermagem. E a gente ia pra uma cidade do interior, a gente foi pra Alto Alegre, fazer intervenções em saúde. Então o meu grupo era com as crianças, a gente teve que fazer um teatro. Foi incrível. E a gente ficou lá, acampado no colégio, assim, na quadra da cidade, foi uma coisa bem fora da curva, assim, né? E aí foi uma experiência, tipo, olha como é importante você construir com uma pessoa que tem um conhecimento diferente do seu. E durante a faculdade também fiz parte, né, outros estágios obrigatórios, que faziam parte mesmo, mas também de outras experiências. Então, tipo assim, né, de trabalhar numa startup de saúde, né, então de ter esse contato ali com a parte do empreendedorismo, de fazer pesquisa, e depois de formada eu busquei fazer um mestrado exatamente por isso. Porque dentro da ideia que eu já tinha de trabalhar com transtornos alimentares, como isso é pouco discutido, são poucos os profissionais que trabalham com isso também, eu precisava me aprofundar um pouco mais no sentido acadêmico. Porque você sai da faculdade achando que você sabe tudo e você não sabe nada. Eu precisava também ter um pouco mais de respaldo científico do que eu tava fazendo. E o que é? Transtorno alimentar talvez seja um termo muito... O que é isso que você estudou? O que as pessoas podem entender por transtorno alimentar? Perfeito. Então, amarrando, né? Quando eu termino a faculdade na pandemia, o mundo está acabando, e eu não faço a menor ideia do que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa muito diferente e manter essa chama acesa minha de, tipo, vamos transformar a parada nessa coisa da transformação. Tanto que eu prestei pra vários processos seletivos de empresa e tudo mais, e sempre devolutivas negativas. Eu, tipo assim, gente, como assim? Eu fiz tanta coisa legal. E aí eu falei, cara, não, peraí, se eu tentar empreender, né? Então, tentar ter o meu consultório, porque ter um consultório e trabalhar de maneira autônoma é você empreender. Sim. E a gente não aprende isso na faculdade, viu, amores? A gente vai aprendendo isso com as coisas da vida mesmo, e os cursos que a gente vai comprando, e os amigos que a gente vai fazendo, e os erros e acertos e etc. Mas, termino a faculdade e eu tive uma oportunidade de começar a atender numa clínica lá em Ribeirão. Então eu volto pra Ribeirão e ainda muito insatisfeita com essa coisa de tipo, meu Deus, eu vou começar a atender, mas não sei nada. E aí que eu vi que tinha o curso de aprimoramento em transtornos alimentares do Ambulim, que é do Instituto de Psiquiatria do HC daqui de São Paulo, que é o maior curso sobre transtornos alimentares no Brasil hoje, porque ele é o centro de referência em tratamento no país. E aí, isso foi importante porque eu sempre tive um pezinho na psico. E aí, quando eu comecei a entender que eu conseguia trabalhar com nutrição voltado para a área de psiquiatria, muito dando as mãos para a galera da psicologia, eu sabia que esse era um caminho que eu tinha que ir. Isso te dava que sensação, assim? Amiga, é uma sensação curiosa, porque é uma sensação muito desconfortável. Quando você trabalha com psiquiatria, mesmo dentro da nutrição, você não sabe o que pode aparecer, você não acredita que essas coisas são reais, porque é muito sofrimento. Tipo o quê? É um sofrimento psíquico, né, amiga? Então é muito doloroso. É diferente você ver uma pessoa falando, nossa, eu quero emagrecer, e uma pessoa falando que, assim, quer acabar com tudo porque quer emagrecer, sabe? Então você começa a concretizar algumas coisas que você nunca achou que você ia ouvir e ver na tua frente. Então, quando a gente fala de desordens mentais, a gente entra em contato com pessoas que são muito vulneráveis. E aí, isso é desconfortável porque a gente também tem essa responsabilidade frente a esse cuidado, né? Acontece um pouco desse estranhamento, mas ao mesmo tempo, pra mim, era muito claro, era uma luz, assim, tipo, eu tô esse caminho é o meu. Cara, eu achei o meu caminho. Não tem como eu não estar nesse lugar. Eu pertenço a isso daqui. Uau. Então, essa era a sensação, assim, mas eu gosto de trazer que isso é desconfortável, porque senão as pessoas vão achar que eu normalizo demais o fato de trabalhar com isso, assim. Porque envolve um sofrimento explícito, importante. E não é confortável, não é tranquilo, não é uma coisa que eu deito a cabeça no travesseiro e falo, ai, que delícia, escutei que a pessoa sofreu. E eu acho que a galera da psicologia se identifica com isso também, né? Nós somos seres humanos, isso atravessa a gente. Mas é muito doida a sensação de você saber que você tá no seu caminho, assim. De você falar, cara, isso foi feito pra mim. E se eu não tivesse encontrado isso, eu teria feito isso, tipo assim, né? Porque não tinha outro lugar pra eu estar se não fosse nesse caminho, assim. E aí, acho que conforme a gente vai evoluindo dentro dessa trajetória, a gente percebe que realmente faz muito sentido, né? Porque a gente entra naquele estado de flow. Do tipo, eu tô trabalhando, eu tô falando sobre isso, cara, eu não vejo o tempo passar. Isso faz sentido pra mim. Quando eu falo sobre isso, isso é natural, né? É muito prazeroso estar nessa jornada. Quando a gente pensa dentro disso, assim. Claro que depois de trabalhar com transtornos alimentares, eu fui estudando mais a abordagem da nutrição comportamental. Porque daí a gente não pega só as pessoas que têm o diagnóstico médico, mas a gente pega também pacientes que têm, por exemplo, um praticante
de atividade física, vai fazer uma meia maratona, tá se dispondo ali a correr, mas começou a pensar que precisava ficar mais magro pra correr, começou a ficar muito preocupado, tipo assim, eu acho que eu tenho que fazer, só posso comer isso, porque se eu comer isso, se eu não comer aquilo, eu não vou conseguir correr. E aí a pessoa começa a ter muitas preocupações com a comida, aí a gente também entra naquilo que eu faço do meu trabalho, né? Que é a nutrição comportamental. Que aí tem a ver com essa coisa do por que a pessoa tá comendo aquilo, tá se preocupando daquele jeito e tal. Exatamente. Então, porque muita gente fica pensando, nossa, Lu, mas então você só trabalha com os casos mega, mega, mega difíceis. Às vezes eu só tô ficando culpada de comer um brigadeiro, será que eu posso passar em consulta com você? Pode, tá? E leva um brigadeiro. Leva um brigadeiro também, porque a gente come juntas. Mas muito nesse sentido, assim, das pessoas entenderem que elas podem buscar por um nutricionista comportamental tendo uma dificuldade em se relacionar com a comida, sabe? Dificuldade em ter uma relação positiva, prazerosa com a comida, entendeu? É muito doida essa sensação de trabalhar com isso, assim, Fê. É muito gostoso, embora seja rodeado de sofrimento dos pacientes, assim. Eu tenho essa noção, sabe? Sim, mas é muito lindo ver como você tem essa consciência de que você é esse mecanismo de, não necessariamente diminuir o sofrimento, mas de ajudar pra que isso aconteça, né? E aí, beleza, você falou um pouco desse começo do porquê que no fim foi pro consultório, e hoje é uma coisa que é a sua vida mesmo, né? Isso super fez sentido. Quais você acha que foram os maiores desafios, assim, nessa trajetória? E aí, não sei se você pode abrir isso aqui com a gente, mas assim, como era a Luísa, a cabecinha aqui, a primeira vez que você tava na frente de um paciente que tava te falando uma coisa extremamente desafiadora e profunda, assim, e você tinha que lidar com aquilo, né? Tipo, e orientar aquela pessoa, que deve fazer o quê? Uns 4 anos? Você tá nisso? 5 anos, exato. E hoje, que talvez já tenha um flow maior, você já sabe melhor o que falar, ou continuam sendo surpresas. O que se passa aí dentro quando você tá diante dessa situação? Sim, acho que é muito importante dizer que as experiências de estágio foram fundamentais. Porque as experiências de estágio, elas te preparam pro que você vai ver na vida real. Então, durante essa minha formação do Ambulim, os outros cursos que eu fiz, eu tive contato com pacientes enquanto estagiária. Aquele estágio de observação mesmo. O próprio estágio obrigatório da faculdade. Então, eu acho que é uma mensagem importante para trazer para vocês, que se vocês flertam com a ideia de trabalhar com nutrição comportamental, busquem profissionais que trabalhem com isso para vocês fazerem estágio, para vocês acompanharem grupos de estudos, porque daí vocês já vão tendo mais dimensão do que é um paciente com essas demandas. E eu acho que isso vale pra qualquer coisa da vida. Total. Eu sou muito essa pessoa de, tipo, eu quero fazer alguma coisa, eu vou atrás de ter referência daquilo, sabe? E aí, enfim, como vai atrás, pra cada contexto vai ser diferente. Sim. Mas que legal que dá pra fazer isso num ambiente que é super íntimo da pessoa também, né? Não é tão simples. Muitas pessoas me perguntam, Lu, quando que você vai disponibilizar estágio? Eu fico tipo, calma, porque também é difícil a gente conseguir abrir isso de uma maneira tão ampla, porque os pacientes estão numa posição de muita vulnerabilidade, existe vínculo, então não é tão simples, então não se frustrem de buscarem também por esse respaldo e não terem. Então, entrar nesses cursos, grupos de estudos é muito importante. Mas a primeira vez que eu atendi um paciente, assim, eu acho que tiveram 2 momentos, né? Então, o primeiro momento foi no sentido de eu sabia que eu tinha que me preparar para estar naquele atendimento. Então, eu já fui fazendo todo um estudo, eu cheguei lá super pronta, né? Só que eu acho que o mais curioso é a hora, o momento, assim. Então, minha primeira paciente, e eu tenho um carinho enorme por ela, foi muito curioso, porque a primeira vez que eu a vi, eu fiquei tipo, minha Nossa Senhora, será que eu vou dar conta de atender? E tipo, cara, super, 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 super. Mas não no sentido de que ela era difícil demais, mas eu não sabia nada na minha cabeça. Eu não sabia nada. Eu entrava na sala, tipo assim, gente, o que eu vou falar pra ela? Porque eu não sabia nada. A sensação... Falou a pessoa que se formou na USP e tava estudando, fazendo mestrado, né? Gente, total. A sensação é de que você não sabe nada. Só que conforme a pessoa vai trazendo um ponto e você traz uma solução ali, ou você traz uma pergunta, ou você direciona ela pra refletir em algo, você fica, não é que eu sei? Não é que eu estudei mesmo? Então, essa era uma sensação muito constante no começo da minha carreira, que era tipo assim, olha lá, não é que ela sabe? Olha lá, ela sabe. Né? E hoje, claramente, hoje não rola mais essas surpresas. Que bom. Hoje não rola mais, por exemplo,
é muito claro pra mim, mesmo quando vem um paciente muito desafiador, o que é esse desafio, o que é isso. Cada paciente tem uma singularidade, então eu costumo dizer que cada paciente me faz sentir de uma forma diferente. Não só durante a consulta, mas o que carrega comigo. Porque eu acredito que é uma troca, né, Fê? Meu trabalho é uma troca. Então, muito do que os pacientes me trazem também ficam comigo, né? E eu levo coisas pra eles, enfim. Então, no começo, a sensação é de uma insegurança absoluta. Mesmo você estudando, você fazendo tudo, você fica, cara, não sei nada. Não sei nada. Quando, na verdade, sim, você sabe. Sim. E que também a gente vai aprendendo com os erros. Você teve alguma coisa, assim, que você criou pra você, pra se blindar um pouco disso? Algum tipo de rotina, lembrete, sei lá? Me blindar em quê, em específico? Em lutar contra essa insegurança. Se tornar mais segura de uma forma ativa, assim. Tipo, vou testar fazer tal coisa pra que eu não me sinta insegura. A sensação de insegurança, ela é diária. Tipo, em qualquer situação. Porque a gente tá diante da vida de sofrimento de alguém. Então, a gente ter muita segurança, eu falo que, tipo assim, ter segurança é diferente de ter confiança, né? Eu sou muito confiante, eu sou muito autoconfiante. Mas eu não sou segura. Porque eu não posso assegurar algo para o outro que implica nele. Então, tipo assim, eu não posso ser tão segura do meu trabalho, porque quem vai fazer é o meu paciente. Mas eu tenho confiança no meu trabalho. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo hoje, né? Mas o que me ajuda nisso é conseguir diferenciar essa segurança dessa confiança e também ter uma educação continuada. Então, tipo, cara, nunca parar de estudar. Quer queira, quer não. E não preciso estudar do tipo, tô sempre comprando cursos carésimos, não. Mas eu posso participar de um grupo de estudos, igual eu falei, assistir uma aula gratuita que apareceu. Nossa, uma pessoa ali vai fazer um workshop, vai ter um congresso. E aí continuar nisso, porque é um trabalho muito isolado. É um trabalho solitário. E aí, quando a gente se une a outras pessoas que discutem sobre isso, que se fortalecem frente a essas dificuldades, a gente começa a ter insights, pensamentos diferentes. Então, sempre estar próximo de profissionais que acreditam no trabalho que você faz, né? Que confiam no próprio trabalho para que vocês possam ter essas trocas. E isso me ajuda a não ter tanta insegurança frente a algumas coisas, porque eu sei que existe rede de apoio, que é uma coisa que a gente tá falando há, tipo, muitos episódios. Então, rede de apoio dentro da ideia de carreira, enquanto profissional de saúde, cara, é fundamental. Principalmente se essa rede for multidisciplinar. Então, eu não posso só contar com uma amiga minha nutri, mas eu também tenho uma psicóloga que é minha colega, que a gente troca ideia, né? E isso não é fazer fofoca de paciente, não é isso. Isso é um estudo clínico, né? Então, não tem uma... Porque algumas pessoas podem pensar que isso existe, mas não. Dentro do sigilo ético e tudo mais, né? Mas de ter esse lugar para que você se sinta segura com, nossa, então tá bom, tô indo por esse caminho. Às vezes eu mando mensagem pra uma psicóloga que eu trabalho muito, que eu adoro ela. E aí eu falo, olha, eu fui por esse caminho, assim, tá fazendo sentido com o que você tá trabalhando também, né? E aí ela fala, nossa, super, vai me ajudar nisso. E aí eu fico tipo, ai, que bom. Você vai quase que criando um time ali por trás, mas na hora do game é você que tá ali. Total. Sim. Lu, é muito gostoso te ouvir falar de tudo isso, porque eu também te acompanhei de alguma forma, né, não nos atendimentos. Sim. Toda essa jornada inicial, né, uma coisa, eu não me lembro se eu comentei isso no primeiro episódio, mas você foi a primeira pessoa que eu ouvi conscientemente, porque talvez eu já tenha escutado a palavra em outros momentos da vida, mas o termo empreendedorismo, que foi quando você veio com aquela ideia maluca na empresa Júnior, vamos fazer um evento de empreendedorismo na saúde. E eu, tipo, mano, o que essa menina tá falando? Mas vambora. Então, é muito lindo ver como você construiu isso, sabe? Aquele evento que no fim não aconteceu. Ai, se cara. tornou a sua vida. Sim. Né? Sim. Então, que delícia ver isso. E, assim, eu acho muito... Você é essa pessoa inspiradora e eu sei que você... leva palestras também para alguns lugares, né? Que talvez as pessoas possam te ouvir também nesse lugar de compartilhar conhecimento e essas dores e aprendizados de toda a jornada. E o que você deixaria de mensagem, assim, para quem talvez tá ouvindo isso, tá se identificando, não necessariamente com, nossa, que legal, quero trabalhar com transtorno alimentar também, mas com essa coisa do... Tô vendo uma oportunidade de uma coisa que é um pouco diferentão do que é o senso comum desse assunto. E sei lá, algo dentro de mim tá me falando pra ir, mas que medo de ir, mas talvez seja legal ir. Mensagem inspiracional aí pro povo. Arrasou.
Como a Fê falou, né? Eu dou palestras, dou aulas, enfim, e é muito gostoso ver. Eu fico pensando, né? Talvez se eu tivesse tido mais contato com isso durante a graduação, isso teria se despertado em mim muito antes. Eu teria buscado. Cara, eu estaria, tipo assim, anos-luz um pouco mais foda do que eu já sou, assim, sabe? Modéstia à parte. Mas assim, eu estaria mais preparada, eu teria iniciado mais preparada no sentido de conteúdo, de conhecimento, bagagem mesmo. Então, eu fico muito feliz de poder estar nos lugares onde eu possa me comunicar com os alunos e os alunos conheçam isso. Uhum. Que na nossa época, assim, isso já existia. Afinal de contas, nutrição comportamental nasceu em 2014, transtornos alimentares antes ainda, muito antes. Mas não era tão conhecido, talvez, né? Não era tão prático, não era tão usual ali dentro do mercado. Porque hoje a gente vê uma demanda do mercado de tentar sanar 1 milhão de questões emocionais. E aí eles esbarram no ponto de, mas a comida também tem uma influência aqui, né? E aí vai tomando mais força essa ideia. Então, eu poder ser uma voz dentro das universidades, né? Entrar em contato com os alunos é muito precioso, assim, isso me deixa muito feliz, emocionada até, porque eu gosto muito de falar sobre isso. E de poder inspirar as pessoas, acho, né, Fê? Não a serem como eu, porque eu acho que, por mais que você busque o seu trabalho, a sua jornada, enfim, e até mesmo, cara, fazendo as mesmas especializações que fulano, só você vai ter o seu brilho. Uhum. E quando o paciente te procurar, ele vai te procurar por quem você é e pela forma com que você se comunica, pelo que você transmite e por como você faz ele se sentir. Então não interessa se você faz a mesma coisa que o fulano, porque você é uma pessoa e ele é outra. Então se inspire na jornada das pessoas para que você consiga entender qual é a tua jornada e o que daquela pessoa você pode acolher, colocar na tua mochilinha e seguir em frente, assim, né? É um pouco do que a gente conversou no último episódio também sobre essência, né? De cada pessoa identificar de fato o que existe de único dentro de você e ir atrás disso. Mas é muito bom quando tem essas pequenas inspirações em volta. A singularidade ali, né? Cara, acho que pra qualquer pessoa que me acompanha meu trabalho, pros meus pacientes, para alunos, etc. Eu só preciso deixar uma mensagem absolutamente importante de agradecimento, lógico, né? Porque eles acreditam no meu trabalho, enfim, e me fortalecem frente a isso. Mas mais do que isso, assim, não se inspirem em ser quem eu sou. Se inspirem no que eu faço vocês se sentirem, sabe? Em como eu faço vocês se sentirem. Se inspirem no potencial que desperta em vocês quando eu falo com vocês. Quando eu trago algum conhecimento. Porque tá dentro de você, a parada tá dentro de você, né? Que foi o que fez com que eu permanecesse nessa jornada e, na verdade, prolongasse essa jornada dentro da nutrição comportamental, remando contra a maré desde então. Então, acho que esse é meu recadinho especial pra vocês. E é a mesma coisa que direcionou tudo que a gente tá construindo aqui também, né? Convenhamos. Sim, total. Maravilhosa. E, Lu, trilha sonora de tudo isso. Agora eu vou devolver a pergunta, hein? Eu quero que você me traga uma trilha sonora primeiro do que você escutou sobre o meu trabalho. Será que sai alguma coisa daí? Tipo assim, me escutando falar sobre isso, sobre o que você viveu dentro da nutrição. O que seria a sua trilha sonora? Caraca, aí você me fodeu. Não sei. Meu Deus! A confusão, ela é comum e ela é necessária. Eu trabalho com isso, cara. Calma aí. Porque essa é a mensagem final, vocês entenderam? É como eu fiz ela se sentir. E aí eu quero que ela traduza traduza isso. Já sei. Vai, conta. Sei. Tá, rolou um corte aí de uns 3 minutos pensando. Foi. Mas, ó, Believe in Me, de Demi Lovato. Nossa, adoro essa música! É isso. Adoro essa música. Ela fala... Eu gostava muito dessa música quando eu era criança, né? E eu não falava inglês, então eu não sabia o que ela falava. Uhum. Mas recentemente eu escutei e eu fiquei tipo, gente, que lindo, né? Que ela fala sobre eu quero acreditar em mim, eu quero me olhar no espelho, acreditar que eu sou capaz e vambora dominar o mundo. Amei! A minha trilha sonora, respondendo a sua pergunta inicial. Obrigada. Desculpa o constrangimento. Mas o exercício é esse, assim, dentro da ideia do trabalho, né? É fazer com que a pessoa pense por ela, naquilo que rolou ali. Deu certo, viu? Saiu uma música maravilhosa. Acho que a minha música Pensando em Jornada é uma música que me acompanha desde muito antes, é uma música que minha mãe gostava muito, que a gente compartilhava, que, não surpreendentemente, é uma música internacional. Eu nunca trago músicas em português, mas eu vou mudar isso, viu, galera?
Mas Stop This Train, de John Mayer, que é uma música que fala muito sobre a ideia de que, cara, esse trem também não vai parar não, assim. E a minha jornada é muito sobre isso, assim, né? E eu falo isso pros pacientes, não importa a velocidade, pra frente é sempre pra frente. Então, a gente continua seguindo isso, remando contra a maré, com essa ideia de que temos que persistir e continuar nessa jornada que se chama vida, dentro daquilo que a gente acredita. Uau. Ai, sim. Uau. Foi bem uau mesmo. Ok. Então, o que aguardamos de próximos passos agora? Não, aqui eu, basicamente, passando tudo da minha jornada e ela achou que ela ia ficar de fora dessa, né? Porque a gente começou juntas, Sim, permanecemos juntas, mas os nossos trens, cada um foi pra um canto. sim. O trem não parou de nenhuma das duas. Mas cada um foi para um canto e a gente ficava ali em comunicações, mas que é extremamente importante a gente olhar pra sua jornada, cara. Que é uma jornada que, não diferente da minha, foge do óbvio. Nossa, sim. Rema contra a maré. Tudo menos o óbvio por aqui. Rema contra a maré interna, externa, social, sei lá o quê. E a gente vai escutar a jornada transformadora da Fê no próximo episódio. Uhul! Então, na semana que vem, vocês vão descobrir essa Jornada grande da Fê. disrupção aí. Amo. E pra poder acompanhar, se você tá ouvindo pelo YouTube, já ativa o sininho. Pelo Spotify dá pra seguir também. Isso nos ajuda muito. Comentar. E no Instagram também, a gente tá super aberta a ouvir sugestões do que vai fazer sentido a gente continuar falando. E pra vocês não perderem nada, né? Nenhum post, nenhum anúncio de episódio, nem das nossas fofocadinhas que rolam por lá também. E Até semana que vem! até! E...